Hoje está conosco o pastor André Giovanelli, pastora Lucinha, suas filhas estão nos visitando. Fique de pé, vocês quatro, por favor. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dessa família abençoada, querida e muito amada. Deus abençoe vocês. Vem cá, pastor André. Convidei o André para hoje trazer-nos a palavra do Senhor. E ele vai ministrar da parte de Deus algo ao seu coração e ao meu. Sendo sua mão direita para cá, vamos abençoar a vida do pastor André. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. E obrigado por ver nele um coração totalmente voltado para o teu reino. Que sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, haja bênção, prosperidade e provisão em todo o tempo. Fala ao nosso coração através da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, é um prazer, eu fico muito feliz, estou em casa mesmo. O Anderson é um irmão já, ele tem muitos anos de vida, né, de longa data. O Davi corria por aí, né? A gente fica muito feliz de estar aqui mesmo. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho a pretensão de trazer algo extraordinário nessa manhã. Mas eu queria refletir com os irmãos em um conceito muito simples que às vezes a gente se perde de tão simples que é. Eu ouvi de um pregador uma vez que a vida é assim. A vida é simples como beber água. Mas ainda tem gente que engasga bebendo água. E alguns conceitos nossos do cristianismo, da nossa vida cristã, da nossa relação com Deus, também é assim. E eu queria falar hoje sobre qual é a nossa relação com os céus. Como a gente se relaciona com aquilo que a gente tem, na grande maioria das vezes, por contemplação. O céu. O primeiro conceito de criança já que a gente tem do céu é que ele é um lugar distante, um lugar difícil de se alcançar. Uma das primeiras brincadeiras de criança, o céu é o lugar mais difícil de chegar, que é a amarelinha. Você tem que passar por fases, por etapas, por níveis, até você conseguir chegar no céu. Não é assim? Então, a gente cresce com as nossas crianças, e nós crescemos com essa concepção de que o céu é um lugar distante ou algo que não é possível de ser alcançado. Mas isso não é privilégio das crianças. Nós crescemos e nós vivemos com essa concepção. O ser humano tem essa concepção. Os homens um dia quiseram tocar no céu e decidiram reunir homens de todos os lugares e construir uma grande torre, até que conseguissem encostar no céu. E aí os homens, ao construir essa torre com um bom princípio, o princípio de ter uma relação com Deus, eles conseguem... Obrigado, meu irmão. Os homens, com esse princípio de ter uma relação com Deus, com uma situação ou com uma criação a princípio nobre, eles queriam ter uma relação com Deus, eles erraram no processo de tocar os céus e quiseram estabelecer o seu nome. Mediante a isso, o que acontece? O que era para ser essencial da presença, de estar na presença de Deus, torna-se um estabelecimento do seu próprio nome. Os homens começam a construir uma grande torre para tocar os céus. Na verdade, eles queriam estabelecer o seu nome. Deus vem com confusão de língua, é a história que você conhece de Babel. E aí há um desbaratinar de tudo, porque ainda que o princípio de alcançar o céu seja bom, a forma como isso se deu foi de maneira errada. Então, o que a gente vai tentar entender hoje, conversar um pouco nessa manhã,
é exatamente qual é a nossa relação com os céus. Se você pegar, e é normal que qualquer pessoa que vá falar sobre um assunto, ela vai na lei da primeira menção. A primeira vez que se falaram sobre céus na Bíblia. E aí não tem como e não tem erro, todas as nossas crianças dessa igreja que é formidável com a escola bíblica, vai saber que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia, não tem como errar a primeira menção. Deus faz uma criação, Ele cria o firmamento, a separação entre céu e terra. Bom, isso no primeiro capítulo de Gênesis. No capítulo 20, no verso 26, Deus diz, a partir dessa revelação e dessa criação, Ele diz, façamos o homem. E aí Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu quero trazer duas concepções ou dois pontos de vista a respeito do céu que a gente tem. Primeiro, o céu é um lugar difícil de chegar, o céu é um lugar longe, o céu é um lugar árduo, o céu é um lugar onde a gente passa a vida lutando para chegar. Isaías vai dizer no capítulo 66 que o Senhor tem o céu como o seu trono e a terra como estrado dos seus pés. Ele fala no céu como algo grandioso. Ele fala no céu como algo que a gente não consegue ter por medida, de tão grandioso. Porque lá o Senhor, que é Deus de todas as coisas, estabelece o seu trono. Então tem 3 pontos que a gente vê sobre o céu. Primeiro, um lugar difícil de chegar. Segundo, sobre um lugar grande. E terceiro, sobre um lugar onde Deus está. Então a gente cresce com essa mentalidade, a gente vai para as nossas relações como o céu sendo um lugar de difícil acesso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos o homem. E aí a gente precisa ter um entendimento de que somos imagem e semelhança do Deus vivo. Sendo imagem e semelhança do Deus vivo, por mais que o Senhor nos tenha feito dessa terra, a nossa matéria é dessa terra, mas a nossa essência está nos céus. Nós não pertencemos a essa terra. A essência humana, o sopro divino, o ruá de Deus, o sopro de Deus, vem a partir da eternidade, vem a partir dos céus. Ou seja, não somos pessoas dessa terra. Somos pessoas que deveriam viver com os pés plantados na terra e com o espírito e com o entendimento celestial. O pecado corrompe quem nós somos. Quando Deus faz o homem, no capítulo 2, logo depois vem a queda do homem, o homem perde o entendimento da importância que ele tem, do poder e da capacidade que ele tem de criar coisas e da relação que ele tem divina com Deus e com a terra. E aí ele começa a corromper todas as coisas. A partir dessa relação corrompida, o homem fica confuso. O homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele começa a projetar Deus à sua imagem e semelhança. No conceito, um dos conceitos, se eu posso dizer teológicos, se chama antropomorfia. É o conceito de você colocar Deus dentro daquilo que você conhece, dentro das nossas limitações. Um exemplo. Quantas vezes nós falamos para as crianças que Deus é um ser muito bom, e as crianças têm a concepção de que Ele é um velhinho, de barba branca, e aí as crianças crescem com uma concepção errada de quem é Deus.
Nós, e o texto bíblico, Isaías vai falar isso em muitas vezes, um exemplo. Isaías traduz que o Senhor tem os oceanos na palma de suas mãos. É engraçado ouvir isso, porque eu fico imaginando às vezes, Deus, né? Eu tento pegar um pouco d'água para lavar o rosto e escorre entre os dedos, mas eu fico imaginando Deus com os oceanos e com um monte de água nas mãos, como se Deus tivesse de fato dedos, mãos, mas é uma maneira de nós construirmos uma imagem para dizer um Deus que controla e que tem todo o poder. Só que nós acabamos projetando Deus a partir daquilo que nós entendemos como um ser supremo. E aí a gente faz uma imagem de um Deus carrasco às vezes. A gente faz a imagem de um Deus que está pronto a punir. A gente faz a imagem de um Deus que está pronto a chicotear a gente. Ou de um Deus que está pronto a nos dar mediante a nossa bondade. Eu vou ser fiel. Eu vou entregar todos os dízimos, todas as ofertas. Eu não vou faltar um domingo na igreja. E o meu Deus há de me contemplar. A gente tem a concepção de um Deus a partir da maneira como nós nos relacionamos. E não como Deus o é de fato. O corrompimento que veio com o pecado faz com que a gente projete em Deus algo que Ele não é. Tudo porque a gente perdeu a dimensão e o poder de entender quem de fato é Deus. O que eu e você precisamos entender é quem é Deus e quem nós somos em Deus. É possível que mesmo vivendo na igreja, passando na igreja por anos a fio, a gente não tenha essa concepção de quem nós somos. E aí, baixa um pouquinho, por favor. Eu pedi essas cadeiras porque é o seguinte: um casal de missionários estava há muito tempo fora da sua casa, da sua cidade, do seu país, e já com idade avançada, ele escreve uma carta para a sua igreja e diz assim: nós vamos voltar para casa, prepare outro missionário para enviar para o campo, porque nós precisamos voltar para casa, já estamos de idade, cansados. E aí eles voltam para casa, um casal, e aí eu fico imaginando eles conversando entre eles, porque tem coisas que a gente só conversa entre a gente, né? Tem coisas que não tem como. E aí ele falando assim: cara, a gente está aqui há 10 anos, nesse campo missionário aqui, 10 anos a gente foi enviado aqui para Gardênia Azul, para a freguesia, para fazer a obra missionária. E agora a gente está voltando para casa. Imagina quando a gente chegar lá no aeroporto. Será que a igreja vai receber a gente com uma festa? E aí aquele casal vem embora da onde eles estavam e chegam no local, no aeroporto. E eu fico imaginando, né, pegando as malas, esperando a mala e saindo do saguão e chegando e no saguão do aeroporto não tem ninguém. Aí o cara fala assim: vamos pegar um Uber e a gente bota uma parada antes na igreja, porque as pessoas devem estar na igreja, mas a gente bota só uma parada, a gente não desce na igreja não, só para ver como é que tá. Aí vai ele e a esposa e param na igreja, não tem ninguém na porta da igreja fechada, uma segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã normalmente a igreja está fechada, né? E não tinha ninguém para receber aquele casal de missionários. Aí o Uber vai, segue com eles para casa. Eles chegam em casa, aí no caminho eles devem estar falando assim: cara, em casa não é possível. Davi vai estar lá esperando a gente. Em casa não é possível. Em casa eles prepararam alguma coisa para a gente em casa. Aí aquele casal de missionário voltando para casa, eles chegam em casa, abrem a porta, não tem ninguém. Não tem ninguém. Passaram a vida, doaram a vida pelo ministério, pela obra missionária,
pregando o evangelho e não tem ninguém. Na minha casa, no meu apartamento, eu tenho uma varanda que eu fico sentado às vezes, a minha filha mais nova diz que é o clube da varanda. Eu fico sentado às vezes ali com ela está desenhando, brincando e eu estou orando. Eu imagino aquele cara, senta na sua varanda, com a sua esposa, ele olha e fala para ela assim: ninguém no aeroporto, ninguém na igreja. E agora é em casa, que a gente voltou para casa, não tem ninguém. A gente doou a vida pelo ministério e não tem ninguém. Ninguém veio nos receber. E a mulher, como sábia que é, vira para aquele homem e diz: nós ainda não voltamos para casa. O nosso lar é celestial. A gente ainda não está em casa. O que eu quero dizer com isso é que aquele casal passou a vida servindo, passou a vida trabalhando, a vida pregando o evangelho, a vida falando para todo mundo que Jesus morreu na cruz por eles, mas eles perderam a dimensão de quem eles são em Deus. Nós somos pessoas, seres celestiais. Você tem o sopro de Deus em você. Deus soprou em você. Nós temos uma fagulha, uma centelha, um dinamite, um dínamos, uma explosão do Espírito daquele que é Criador de todas as coisas em nós. Só que nós passamos a vida tão somente reagindo às coisas e não de maneira propositiva diante das coisas. Nós só agimos de maneira reativa. Aconteceu alguma coisa, a gente se move. Caiu alguma coisa, a gente se move. Tem que pagar conta, a gente trabalha. Tem que fazer a nossa vida tem sido sempre reativa e não propositiva. A gente não entende que temos um propósito nessa terra, que é manifestar o reino dos céus na terra. A gente passa a vida querendo tocar o céu, quando ser santo em Deus e entender quem é em Deus, deve fazer o caminho que Cristo fez, deixar os céus e tocar a terra. É passar a viver com uma mente celestial, tocando o chão que a gente vive, entendendo as mazelas e as questões que a gente vive, entendendo quem somos em Deus, porque é possível que mesmo sabendo e sendo crentes, lavados e remidos por Cristo, a gente passe a vida buscando o céu, sem entender que a nossa mentalidade deve ser convertida, deve haver uma conversão da nossa mente, entendendo que o céu não é um lugar a se chegar, o céu é o lugar da onde nós viemos, o céu é o lugar aonde Deus está. Se Deus habita em nós, a sua casa não pode ser um inferno. A habitação de Deus, ou o céu, não se trata tão somente de um lugar geográfico, mas sim um lugar onde Deus manifesta a sua presença. E se Deus manifesta a sua presença em você, através do seu Filho Jesus, aonde você chegar, deve ser casa de paz.
Você é um agente de transformação. Você é um agente das regiões celestiais, chamado e comissionado por Deus para levar uma boa notícia, uma transformação de vida no lugar onde você chega. Porque o lugar aonde você chega, por isso, e mediante a isso eu consigo ver algumas coisas, é muito interessante quando Deus diz a Josué o seguinte: aonde colocar a planta do vosso pé, eu lhe concederei. Aonde você chegar, não quero dizer aqui que o Senhor vai mandar alguém embora para você entrar no lugar, não quero dizer aqui que você vai pegar a chave da casa dos outros, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aonde a gente chegar, onde a gente colocar a planta do nosso pé, o reino dos céus será estabelecido naquele lugar. Porque nós chegamos como quem são pessoas celestiais e transformaremos o contexto daquela casa, daquela empresa, daquela cidade, daquele bairro. Deus plantou você na família em que você está, na casa em que você vive, no trabalho em que você está, com um propósito. Ele quer manifestar a glória de Deus lá. Aquele lugar será conhecido agora como um céu. O céu não será mais um lugar onde nós iremos tocar. Não, o céu é o lugar onde a planta dos nossos pés chegam. Porque aonde nós chegamos, manifestamos a glória de Deus. Um dos textos mais apaixonantes para mim da Bíblia é o que nós cantamos aqui o tempo todo. Passei a noite é exagero, mas eu estava buscando uma música para cantar com os irmãos. E todas as músicas que eu pensei, quase todas foram cantadas aqui já nessa manhã. Como Deus ministra as nossas vidas. E aí, mediante esse entendimento, eu quero ler um trecho de um livro que se chama A Comunidade do Rei. O autor diz assim: no mundo de globalização, a tecnologia como que vivemos hoje, a igreja pode se tornar uma máquina bem azeitada, bem lubrificada, com um verniz de personalismo. Ou pode ser uma comunidade radicalmente bíblica e afetuosa de crente, totalmente rendida a Cristo e a seu reino. A diferença depende, em parte, do que pensamos a respeito de quem nós somos. O povo rendido a Jesus Cristo e vivendo os seus propósitos reconciliadores e libertadores, o reino de Deus é isso e nada mais. Isso significa ver a igreja como Deus em relação com o reino de Deus. Em outras palavras, a comunidade de Cristo é a comunidade do Rei. Nós somos a comunidade do Rei. E o Rei tem sempre a falar sobre o seu reino. E aí Jesus vai orar dizendo o que cantamos aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E aí, para mim, foi a chave que mudou a minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E aí eu quero usar esses céus com a visão que algumas pessoas têm sobre o céu. Um exemplo, eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, de alguns irmãos que dão testemunho dizendo assim: eu estive no 3º céu, eu morri e fui levado ao 7º céu. Tem alguns testemunhos assim, eu tenho dificuldade, confesso aos irmãos. Não quero ser incrédulo com o testemunho de ninguém.
Mas eu tenho dificuldade. Tenho, confesso. Outros dormiram e foram ao inferno. Se eu tenho dificuldade com quem vai no céu, imagina com quem vai no inferno. Mas alguns irmãos em Cristo e os apóstolos do primeiro século diz da contemplação dos irmãos que estavam esperando Cristo voltar, e eles passavam os dias olhando para o céu, esperando como que a qualquer momento o céu fosse se abrir e Cristo ia chegar. Mas eu gosto muito da visão que João tem, e aí o Apocalipse é muito complexo. Se você puder, converse com o seu pastor sobre as 4 vertentes do Apocalipse. Amilenismo, pré-milenismo, enfim, converse com o seu pastor que ele é bom nisso. Mas João vai dizer sobre ruas de ouro e mar de cristal. Eu fico imaginando João numa ilha, preso, olhando o céu, e Deus lhe dando revelações, e ele escrevendo, dizendo: olha, o céu é assim, vejo como ruas de ouro, mar de cristal. E aí ele vai descrevendo, e algo que é, aos nossos olhos, intangível. E aí quando eu entendo, tentando fazer um paralelo do que Jesus diz sobre a vontade do Senhor sendo feita no céu, como na terra, como no céu, eu tento olhar esse céu de João, esse céu que é um céu maravilhoso, que não tem defeito, que não tem dificuldade, que não quebra a suspensão de carro, porque as ruas são bem pavimentadas. Esse céu que deve ser ar-condicionado em tudo quanto é lugar. Porque se tem uma coisa que é do céu, é o ar-condicionado. Isso foi alguém que teve uma revelação divina. E aí, eu fico imaginando Jesus orando ao Pai e tentando mostrar aos discípulos que ainda não tinham essa visão de João, mas que eles pudessem entender que Deus poderia agir na terra como ele agia no céu. A terra poderia ser um lugar bom, um lugar maravilhoso, um lugar de justiça, um lugar de paz, um lugar de bondade. E ele ensina aos discípulos a orar assim: olha, peçam que seja feito, pedimos que seja feito na terra como é feito nos céus. Ou seja, que Deus governe aqui também na terra. O que é isso? É que nós devemos entender que nós somos as pessoas responsáveis para exercer esse domínio, esse governo. Nós somos os responsáveis por trazer o céu para a terra. Você é responsável por transformar a realidade da sua casa, da sua família, das injustiças da sua rua. Eu entendo uma coisa muito forte, e Deus me mostrou isso há muito pouco tempo. Deus não está querendo fazer uma grande obra nessas paredes e nesse lugar. Deus está querendo fazer uma grande obra na sua vida. Ele quer que você entenda que a sua mente, que o seu espírito não é dessa terra. E o dia em que você entender isso, você vai transformar a sua casa e esse local será cheio da presença de Deus. Porque são pessoas que estão vivendo o céu na terra. Precisamos entender isso. Porque quando a gente entende isso, a perspectiva de como vivemos é totalmente mudada. Aí a gente entende Paulo dizendo: a nossa luta não é carnal,
A nossa luta, as nossas armaduras não são dessa terra. A gente vai entender o João preso em Patmos, conseguindo contemplar um céu maravilhoso. E tem alguns filmes que não conseguem traduzir, mas dão uma pincelada de como é isso. Em um dos filmes, João está na ilha de Patmos, e ele vem com uma sopa muito rala para ele, é a única comida que tem, e um irmão está morrendo, e ele divide a sopa com esse irmão. Sabe, tem muita gente morrendo do seu lado, seja de fome, seja de falta de conhecimento e de revelação de quem é Jesus. E a responsabilidade de revelar os céus, esse Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos ama antes ainda quando éramos pecadores, a responsabilidade de revelar o Messias é minha e sua, irmão. Só que a gente vive como o casal que eu ilustrei aqui, sempre numa perspectiva estrutural, ou como o livro diz, uma igreja toda organizadinha. Irmão, eu fico muito feliz por vocês. Olha, está lindo o espaço aqui, lindo, o pastor está de parabéns. Essas cadeiras são fantásticas, o som é maravilhoso, tudo isso é importante, mas isso não é primordial. Primordial é que nós entendamos quem somos em Cristo Jesus, agentes de transformação dessa terra. Você precisa ser um enfermeiro melhor, um advogado melhor, um vendedor melhor, um engenheiro melhor, um professor melhor. Aonde você age, você precisa manifestar a glória de Deus. Entendendo a sua responsabilidade, não para com essa terra, mas com aquele que te comissionou. Entendendo a sua responsabilidade em manifestar os céus nesse lugar, aonde você estiver. Quando a Bíblia nos chama de cristãos, ou quando no primeiro século fomos chamados de cristãos, quando somos chamados de evangélicos hoje, numa grande maioria, nós queremos apresentar a Deus pelo seu poder. E aí existe um grande conflito da igreja, que a igreja quer apresentar um Deus que é todo-poderoso, quando nós deveríamos apresentar um Deus que é amor. A gente vive no conflito de poder e quer mostrar que a igreja tem poder. Tem poder para diversas coisas, tem poder para eleger um presidente, tem poder para mudar leis, tem poder para um monte de coisa. Só que nós precisamos entender que a igreja, além do poder que lhes é dado, ela deve manifestar o amor. E aí quem manifesta o amor não precisa ser selado pelo poder, porque o amor lhe dá autoridade, e a autoridade ela está para cima do poder. Aquele que ama, doa. Aquele que ama, se entrega. Por isso Deus nos comissiona para sermos sacerdotes dessa terra, para pastorearmos essa terra. Você é o pastor da nação que o Senhor te colocou nas suas mãos. Seja a sua casa, seja a sua família, seja... O Senhor colocou pessoas diante de você que o pastor Anderson nunca vai alcançar, e que é responsabilidade sua. Agora não fique querendo demonstrar o poder, demonstre o amor. Sabe? E eu quero falar sobre o último ponto, que nós cometemos um grande erro, que é terceirizar a manifestação de Deus.
a gente faz sempre uma oração, e eu não sou contra a oração não, tá? Por favor. Sempre dizendo, Deus age na vida do fulano. Eu sei que todo mundo já orou assim, eu oro assim. E de fato devemos orar assim. Deus revela ao fulano, ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, à minha tia, meu tio, meus primos, o meu patrão, revela quem o Senhor é. Só que preste atenção, eu quero encerrar com 2 milagres de Jesus. O primeiro milagre, um homem estava deitado na beira de um tanque, que de tempos em tempos o anjo vinha, movimentava as águas, e quem pulasse primeiro no tanque, ficava curado. O homem já estava ali há anos, quando Jesus chega a ele e fala assim, por que você não vai? Aí ele fala assim, eu não tenho quem me leve, porque eu sou paralítico, porque eu tenho minha deficiência, eu tenho minha doença. Eu não tenho quem me leve. E um segundo milagre, Jesus estava numa festa, como sempre, graças a Deus, numa reunião, numa sala como essa, lotada de gente, e uns amigos queriam levar uma pessoa até Jesus, porque sabiam que Jesus podia curar essa pessoa, e não viam como chegar até Jesus. O que eles fizeram? Abriram o telhado, tiraram algumas telhas. Aqui é difícil porque tem a laje, mas imagine uma casa de telha. Eles tiraram alguma telha, desceram o homem na maca até Jesus. Gente, imagina a cena, o alvoroço. Primeiro gente mexendo, andando no telhado. Irmão, se gato anda no telhado, você já fica assustado. Imagine 4 homens carregando um quinto, mexendo nas telhas do telhado. E Jesus, o que é isso? E todo mundo, sai daí. E aqueles homens descem o amigo até Jesus. Bom, existem pessoas que estão à beira do tanque e não tem ninguém que as leve até Jesus. E elas estão à mercê de algum dia Jesus passar por ali e elas receberem a revelação e ficarem curadas. Agora existe um grande outro número de pessoas em que eu e você sabemos que Jesus está disposto a fazer um milagre, seja neste lugar, seja na vida dela, seja na casa dela, e nós não as conduzimos àquele que faz o milagre. Entende a diferença da oração? A oração não deve ser só Jesus vai ao encontro daquela pessoa. Nós devemos ser o canal de bênção para que aquelas pessoas alcancem o milagre delas. A gente tem que andar por aí abrindo o telhado, irmão. A gente tem que andar por aí pavimentando terra. A gente tem que andar por aí tampando esgoto a céu aberto. A gente tem que andar por aí suprindo as necessidades, ainda que seja de pão, ou que seja de um abraço. Mas nós somos os seres celestiais que vamos trazer o céu para a terra. É minha e sua responsabilidade. Entenda, ande na rua como quem está a qualquer momento, ou quem já está vivendo, como se estivesse no céu. Porque você não pertence a essa terra, você pertence ao céu. Só que a gente fica numa grande crise, com medo, se estou salvo, se estou perdido, se estou salvo, se estou perdido, se estou salvo, se estou perdido. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai de mim, pobre de mim. Ai Senhor, meus olhos viram o Senhor. Ai Senhor, agora já era, sou homem de impuros lábios. E a gente fica sempre nesse conflito, sem saber quem a gente é de fato. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, um filho do Deus Altíssimo, que recebeu o sopro de Deus. E é nessa convicção que você deve andar sobre a terra. E é nessa convicção que você deve andar. Uma irmã chegou e o pastor cumprimentou ela, falando sobre, ela vai ser vovó, né? Então vai ser uma boa hora, um bom parto, minha irmã, para sua filha.
mas ela precisa levar a criança até o médico, até o hospital. E Deus deu sabedoria aos homens para realizar o parto. Entende? Nós somos os agentes que vamos conduzir essa terra, me permitam, a outro patamar. Entende? Você é um homem e uma mulher de Deus que vai transformar a história da sua família, que vai mudar a história da sua casa. Não porque você tem poder, mas porque você tem a autoridade dos céus, porque você manifesta o amor de Deus, porque você entendeu que o reino dos céus vai tocar a terra. E aí a gente vai mudar e viver em uma nova cidade, em um novo tempo. Pessoas transformadas vão transformar essa igreja. Pessoas transformadas vão transformar essa rua, vão transformar esse bairro, vão transformar as suas casas. Pessoas que entenderam quem são em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Ore ao Senhor. Converse com o Pai no íntimo do seu coração. Ainda não voltamos para casa, mas entendemos de onde nós viemos. Entendemos o nosso propósito. Entendemos quem somos em Cristo. Somos homens e mulheres que devem manifestar o reino de Deus, o reino dos céus na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Vem, Senhor, e transforma, molda os nossos corações. Que as nossas casas, que os nossos lares sejam casas de paz, locais de bênção, que aonde a gente chegar, a gente possa transformar em lugares celestiais. Que os locais aonde nós estivermos possam ser de fato a habitação do Senhor, manifestação do teu poder, manifestação da tua glória. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Amém, Jesus.